existe uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer. Quanto treinamento realmente é suficiente para sobreviver a um lugar onde nenhum erro é permitido? A resposta parece óbvia. Quanto mais experiência uma pessoa tem, maiores deveriam ser suas chances de voltar. Foi exatamente nisso que 3 dos maiores especialistas do planeta acreditaram durante toda a vida. O homem que escreveu o manual usado por mergulhadores de cavernas morreu preso na própria linha de segurança. Uma das maiores exploradoras submersas do mundo entrou em uma passagem que conhecia perfeitamente e nunca mais encontrou a saída. E um especialista europeu passou 8 dias esperando um resgate, que jamais chegou a tempo. Os 3 fizeram exatamente aquilo que deveriam fazer. Mesmo assim, nenhum deles voltou. Existe um detalhe que liga essas 3 histórias. Quase ninguém percebe esse detalhe na primeira vez que as escuta. No mundo do mergulho em cavernas, existe um nome que praticamente todos conhecem: Shaq Exley. Muito antes da exploração técnica se tornar comum, Exley já mergulhava onde quase ninguém tinha coragem de entrar. Mas sua maior contribuição não foram os recordes. Foram os protocolos de segurança que continuam salvando vidas até hoje. Se existia alguém preparado para enfrentar uma caverna inundada, era ele. Foi então que Exley decidiu explorar El Zacaton, no México. Da superfície, parece apenas um lago de água calma, mas basta atravessar alguns metros para o mundo desaparecer. A luz fica para trás, o silêncio se torna absoluto, e o poço continua descendo até um lugar onde quase ninguém jamais esteve. Quanto mais fundo, mais parece que a própria terra está engolindo você. Foi ali que Exley decidiu tentar alcançar cerca de 276 metros de profundidade. A descida foi quase perfeita. E talvez esse seja o detalhe mais assustador. Porque quando um mergulho começa a dar errado, normalmente existem sinais. Um equipamento falha. Um cálculo não fecha. Um imprevisto aparece. Naquele dia, nada parecia fora do lugar. Até que chegou o momento mais perigoso de qualquer mergulho em caverna: a volta. Durante a subida, alguma coisa aconteceu. Até hoje, ninguém sabe cada detalhe daqueles minutos finais. As investigações apontam que Exley acabou preso justamente na própria linha-guia, a ferramenta criada para indicar o caminho de volta. Imagine entender exatamente o que está acontecendo. Olhar para a linha, olhar para o manômetro e perceber, quase instantaneamente, que não existe mais nenhuma sequência de decisões capaz de levar você para fora dali. Pela primeira vez na vida, o homem que ensinou milhares de mergulhadores a escapar de cavernas simplesmente não conseguia imaginar qual seria o próximo passo. Dias depois, seu corpo foi encontrado nas profundezas de El Zacaton. A pergunta permanece até hoje. Se até Shaq Exley não conseguiu voltar, talvez ainda estivéssemos fazendo a pergunta errada. Mas, durante muito tempo, ainda era possível acreditar que aquilo havia sido um caso único, uma combinação improvável de circunstâncias, até que outra especialista desapareceu, em uma profundidade muito menor, sem recordes, sem condições extremas, e mostrou que talvez o ambiente nem precisasse ser profundo para vencer alguém. Se você gosta de documentários como este, onde cada história revela um lado pouco conhecido do mundo real, aproveite para se inscrever no Sinal Fantasma. Toda semana tem um novo vídeo mostrando lugares que parecem impossíveis, mas existem, e já derrotaram até as pessoas mais preparadas para enfrentá-los. Se a morte de Shaq Exley ainda permitia acreditar que profundidade era o verdadeiro problema,
A próxima história destruiu completamente essa explicação, porque mostrou que um especialista podia ser derrotado muito antes de chegar perto dos 276 metros. Agnes Milovka era reconhecida internacionalmente como uma das maiores exploradoras de cavernas submersas da sua geração. Sua experiência era tão respeitada que participou até das explorações que ajudaram a inspirar produções sobre esse universo. Agnes havia treinado exatamente para aquele momento, até que o ambiente deixou de oferecer qualquer referência. Durante uma exploração na Tank Cave, na Austrália, Agnes avançava por uma passagem estreita quando um simples movimento levantou o sedimento acumulado no fundo. Foi questão de segundos. A água transparente desapareceu. A luz da lanterna continuava acesa, mas já não iluminava nenhuma parede, nenhum teto, nenhum chão. Era como se o mundo inteiro tivesse deixado de existir. Ela aproximou a lanterna do próprio rosto. Nem a própria mão aparecia diante da luz. Pela primeira vez, enxergar deixou de fazer qualquer diferença. Quanto mais tentava encontrar a linha guia, mais sedimento levantava. Quanto mais sedimento levantava, menos conseguia enxergar. E quanto menos enxergava, mais rápido o ar acabava. Naquele momento, o inimigo já não era a caverna, era o desespero. Agnes continuou procurando até o último instante, mas quando foi encontrada, o cilindro já estava vazio. Agora, já não era possível chamar aquilo de coincidência. Ambientes diferentes, profundidades diferentes, o mesmo resultado. Pela segunda vez. O problema parecia estar em outro lugar, mas ainda faltava uma última história. Se você quiser apoiar o Sinal Fantasma e ajudar na produção de novos documentários como este, os produtos que usamos e recomendamos estão na descrição. Além de apoiar o canal, eles podem ser úteis para quem gosta de exploração, trilhas e aventuras ao ar livre. Mas ainda restava uma última esperança. Talvez um especialista sozinho não conseguisse escapar, mas uma grande operação de resgate conseguiria. Foi então que aconteceu o caso de Eric Stable, um dos maiores especialistas em exploração subterrânea da Europa. Em 2010, ele liderava uma expedição na Dragonnière Gau, na França, explorando uma passagem inédita, até que a montanha decidiu fechar a única saída. Um deslizamento bloqueou completamente o caminho de volta. Eric ficou preso. Lá fora, começou uma das maiores operações de resgate já realizadas em cavernas europeias. Durante 8 dias, equipes internacionais perfuraram a montanha sem parar. Cada metro conquistado parecia aproximar o resgate. Cada novo desmoronamento devolvia tudo ao começo. Do outro lado da rocha, talvez Eric escutasse aquelas perfurações. Talvez acreditasse que faltavam apenas alguns metros. Talvez cada novo som significasse esperança, até que o silêncio voltava novamente. Mas a montanha sempre chegava primeiro. Quando finalmente conseguiram abrir passagem, o silêncio respondeu antes de qualquer voz. Era tarde demais. Naquele momento, ficou claro que alguns lugares não matam rapidamente. Eles fazem algo muito pior. Eliminam, pouco a pouco, qualquer possibilidade de voltar. Talvez agora você tenha percebido que nenhuma dessas histórias era realmente sobre mergulho, nem sobre cavernas. Era sobre o instante em que uma pessoa percebe que todo o conhecimento acumulado durante uma vida inteira já não consegue mudar o resultado. Talvez exista uma diferença entre lugares perigosos e lugares onde a esperança morre antes da pessoa. Foi isso que uniu todas essas histórias. Nenhum daqueles lugares venceu primeiro a experiência. Venceu a esperança. Porque existe um momento em que sobreviver deixa de depender da habilidade e passa a depender apenas
de uma saída que já não existe. Agora eu quero saber uma coisa. Qual desses 3 lugares você jamais pisaria? Escreve o nome nos comentários. E quando este vídeo terminar, assista Os Lugares que Não Deixam Você Sair. Porque nas histórias de hoje, os especialistas foram derrotados pelo ambiente. Naquele vídeo, o próprio lugar faz você perceber que já passou do ponto de retorno.